O universo é o total de tudo o que existe, incluindo espaço, tempo, matéria, energia e as leis físicas que governam suas interações. Cientificamente, o universo é uma vasta e dinâmica estrutura que inclui galáxias, estrelas, planetas e toda a matéria e energia entre eles. A teoria mais aceita sobre sua origem é a do Big Bang, que sugere que o universo começou como um ponto extremamente denso e quente há aproximadamente 13,8 bilhões de anos e tem se expandido desde então. A Bíblia, por sua vez, descreve o universo como uma criação divina. No livro de Gênesis, Deus cria o céu e a terra, e tudo o que neles há, como uma obra divina. Gênesis 1:1 afirma: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia não fornece uma descrição científica do universo, mas estabelece que tudo foi criado por Deus. O foco das Escrituras é a criação da vida na Terra, começando com os seres vivos descritos em Gênesis. O ser humano é apresentado como a culminação da criação divina. Gênesis 1:26-27. A Bíblia não menciona explicitamente vida em outros planetas ou galáxias. A discussão sobre a existência de vida extraterrestre não é abordada diretamente nas Escrituras, o que leva a várias interpretações teológicas. Alguns acreditam que a falta de menção à vida extraterrestre reflete um foco exclusivo na Terra e na humanidade como o centro do plano divino. Outros acreditam que a criação de Deus pode ser vasta e que a vida extraterrestre é uma possibilidade. Passagens bíblicas sobre o céu e a criação nova mencionam um novo céu e uma nova terra, como descrito em Apocalipse 21:1. A ideia é que Deus tem planos além da terra, mas isso não se refere necessariamente à vida extraterrestre, mas a uma nova criação onde Deus reside com a humanidade redimida. A questão de estarmos sozinhos no universo permanece em aberto. A ciência continua a buscar respostas através da exploração e descoberta de novos exoplanetas e ambientes potencialmente habitáveis, enquanto a Bíblia oferece uma perspectiva focada na Terra e na relação de Deus com a humanidade. Ambas as abordagens proporcionam diferentes formas de compreender o nosso lugar no cosmos, refletindo tanto a busca científica por vida extraterrestre quanto a visão teológica da criação e da humanidade. O conceito do paraíso na Bíblia é descrito de várias maneiras, com diferentes perspectivas e interpretações ao longo das Escrituras. No Antigo Testamento, o termo paraíso não é usado com frequência, mas há referências ao Jardim do Éden, que é o local onde Deus colocou Adão e Eva após a criação. O Jardim do Éden, descrito em Gênesis, é um lugar de beleza e abundância, um jardim repleto de árvores e rios, situado em uma região que inclui os rios Tigre e Eufrates, conforme Gênesis 2:10-14. Este local é apresentado como um ambiente perfeito e sem pecado, onde a humanidade vivia em comunhão direta com Deus. Com a entrada do pecado no mundo, o Jardim do Éden foi fechado para a humanidade, Gênesis 3:24, e desde então, o conceito de paraíso passa a ter uma conotação mais espiritual e simbólica. O Antigo Testamento, de forma geral, não oferece muitos detalhes sobre um paraíso após a morte, mas há referências vagas a um lugar de descanso ou a Sheol, que é o lugar dos mortos. No Novo Testamento, o conceito de paraíso é mais claramente definido. Jesus fazendo a referência ao paraíso em Lucas 23:43, quando fala ao ladrão arrependido na cruz: "Hoje estarás comigo no paraíso." Aqui, paraíso é associado a um estado de bênção e comunhão com Deus, embora não forneça uma descrição exata do local. A Epístola aos Coríntios traz uma visão mais detalhada sobre o paraíso. Em 2 Coríntios 12:2-4, Paulo fala de uma visão que teve do terceiro céu, onde ele ouviu palavras inefáveis. O terceiro céu é interpretado por muitos estudiosos como uma referência ao paraíso, um lugar de comunhão íntima com Deus. O Apocalipse descreve uma nova criação no fim dos tempos, mencionando a Nova Jerusalém, que desce do céu e é descrita como um lugar de perfeição e presença de Deus. Apocalipse 21:2. Essa Nova Jerusalém é apresentada como a realização final do paraíso,
onde Deus habitará com a humanidade redimida. A descrição inclui ruas de ouro e a ausência de dor e sofrimento. Apocalipse 21, 4. O árvore da vida, que estava no jardim do Éden, também aparece em Apocalipse 22, 2, indicando a restauração do que foi perdido. A Bíblia descreve o paraíso de diferentes maneiras ao longo das Escrituras. No Antigo Testamento, é retratado como o Jardim do Éden, um local terreno de perfeição. No Novo Testamento, é visto como um estado de bênção e proximidade com Deus, e, finalmente, em Apocalipse, é representado como a Nova Jerusalém, a realização da promessa divina de uma nova criação onde Deus habitará com a humanidade. Essas descrições oferecem uma visão abrangente da transformação e restauração final do relacionamento entre Deus e a humanidade. Após o Apocalipse, a Bíblia oferece uma visão detalhada e complexa sobre o destino dos salvos, que se desdobra em conceitos de nova terra, Nova Jerusalém e a presença eterna de Deus. Essa visão é fundamentada em descrições específicas encontradas nas Escrituras e na interpretação teológica dessas passagens. O Apocalipse, o último livro da Bíblia, retrata um cenário de transformação e restauração final. No capítulo 21, a visão de um novo céu e uma nova terra é apresentada com um detalhe marcante. O verso 1 afirma: "Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe." A expressão novo céu e nova terra simboliza uma renovação total da ordem existente, substituindo a atual realidade corrompida pelo pecado e pela dor. O termo novo não indica apenas um recomeço, mas uma transformação radical e total. O conceito de uma nova terra, conforme descrito em Apocalipse 21, representa a restauração e a purificação completa do planeta, eliminando as imperfeições e os efeitos do pecado. Esse novo ambiente é o cenário onde a redenção final acontece, e onde os salvos experimentarão a plenitude da presença divina sem as limitações e as tribulações do mundo atual. Em Apocalipse 21, 2, lemos sobre a Nova Jerusalém, uma cidade celestial que desce do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para seu esposo. Esta cidade não é apenas um símbolo, mas uma realidade concreta descrita com riqueza de detalhes. As ruas são feitas de ouro puro, transparente, e as fundações são adornadas com pedras preciosas. A Nova Jerusalém é mais do que uma simples cidade, é a manifestação tangível da presença de Deus e do seu reino na nova terra. Sua descrição detalhada enfatiza não apenas a beleza e a pureza, mas também a centralidade de Deus e sua relação direta com o seu povo. Em relação à presença de Deus, Apocalipse 21, 3 revela: "E ouvi uma grande voz do trono, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles." Esta passagem destaca que a Nova Jerusalém será o lugar onde Deus habitará com os salvos, estabelecendo uma comunhão direta e eterna. A ideia é que, embora a Nova Jerusalém esteja fisicamente localizada na nova terra, a presença de Deus, que é a essência do céu, será uma característica fundamental dessa nova realidade. Em 2 Coríntios 5, 1, Paulo escreve sobre a casa não feita por mãos, referindo-se a uma morada eterna nos céus. Esse conceito reforça a visão de que, enquanto a Nova Jerusalém representa a concretização da presença de Deus na nova terra, a ideia de uma casa celestial ou espiritual permanece central. A descrição de Paulo sugere uma continuidade entre a realidade celestial e a nova terra, com a presença de Deus sendo um elo permanente entre essas duas esferas. O livro de Apocalipse também oferece uma visão detalhada sobre como a nova terra será o local de eterna habitação dos salvos. Em Apocalipse 22, 1-5, a visão do rio da água da vida e da árvore da vida indica que a Nova Jerusalém será um lugar de perfeita nutrição espiritual e vitalidade, com a presença de Deus e do Cordeiro como o foco central. Esta visão simboliza a restauração completa da criação e a perpetuidade da vida eterna, com todas as necessidades dos salvos sendo plenamente satisfeitas.
O conceito de céu e nova terra não é mutuamente exclusivo, mas complementar. O céu representa a esfera da presença de Deus e da plenitude espiritual, enquanto a nova terra é a concretização física e renovada da criação, onde essa presença se manifesta de maneira tangível. Assim, os salvos viverão na nova terra, que é a realização da promessa divina de uma nova criação, mas com a plena presença e manifestação do céu. Este estado de existência unifica a realidade espiritual e física em uma nova e perfeita criação. Após o Apocalipse, a Bíblia descreve que os salvos viverão na nova terra, uma realidade transformada e purificada, com a Nova Jerusalém como o centro desta nova criação. A presença de Deus, que é o cerne do céu, será plenamente manifestada nessa nova realidade, garantindo que a essência divina permeie e defina a nova terra e a nova Jerusalém. Este cenário representa a culminação do plano redentor de Deus, onde a comunhão perfeita entre Deus e seu povo é estabelecida para a eternidade. A ideia de uma outra vida após a morte, com uma existência eterna no paraíso, é um tema central em muitas tradições religiosas e filosóficas. Dentro do cristianismo, essa crença é sustentada por uma série de evidências bíblicas, teológicas e, em certa medida, filosóficas. A compreensão do paraíso e da vida após a morte pode ser explorada de maneira profunda através das Escrituras e da tradição cristã. A Bíblia oferece diversas evidências e descrições que apontam para a existência de uma vida no paraíso após a morte. Essas evidências são encontradas em várias partes das Escrituras e são interpretadas dentro do contexto da teologia cristã. A visão cristã do paraíso é frequentemente associada à ideia de um estado de felicidade eterna e comunhão com Deus, onde a alma dos justos é recompensada. A primeira evidência bíblica da existência de uma vida no paraíso é encontrada em várias passagens do Antigo Testamento, que, embora não sejam tão explícitas quanto as do Novo Testamento, fornecem uma base sobre a vida após a morte. O conceito de Sheol é mencionado no Antigo Testamento como um lugar de sombra onde os mortos vão. Em Salmo 6, 5, por exemplo, Davi pergunta: "Pois no Sheol, quem te louvará?" Essa passagem indica a crença na vida após a morte e sugere que mesmo os mortos têm alguma forma de existência, embora o Sheol não seja descrito como o paraíso, mas como um lugar de silêncio e obscuridade. No entanto, é no Novo Testamento que encontramos descrições mais claras e detalhadas do paraíso e da vida após a morte. A primeira evidência significativa vem do próprio Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas, Jesus promete ao ladrão arrependido na cruz: "Hoje estarás comigo no paraíso." Lucas 23, 43. Este versículo é crucial porque demonstra a crença de Jesus na existência imediata e consciente após a morte para aqueles que são salvos. A promessa de estar no paraíso sugere uma continuidade de existência, onde o ladrão, após sua morte, entrará em um estado de felicidade e comunhão com Cristo. Outra evidência importante é encontrada em Apocalipse 21 e 22, onde o conceito de um novo céu e uma nova terra é apresentado. A visão de João inclui a descrição de uma nova Jerusalém, onde Deus habitará com os homens, e onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21, 4. Esta descrição sugere um estado eterno de felicidade e plenitude, onde a existência é completamente transformada e redimida. A Nova Jerusalém é descrita como um lugar de beleza indescritível e paz perpétua, onde a presença de Deus será a luz que ilumina toda a criação. Além das passagens diretas, a Bíblia oferece várias parábolas e ensinamentos que reforçam a ideia de uma vida após a morte. A parábola do rico e Lázaro, encontrada em Lucas 16, 19 e 31, descreve a vida após a morte de uma maneira que diferencia o destino dos justos e dos ímpios. Lázaro, o mendigo, é confortado no seio de Abraão, enquanto o rico sofre em tormentos. Essa parábola não apenas destaca a ideia de uma recompensa e punição após a morte, mas também sugere a existência consciente e distinta de dois estados diferentes. Outro aspecto importante da evidência bíblica é a ressurreição de Jesus Cristo, que é um pilar fundamental da fé cristã.
A ressurreição de Cristo não apenas valida sua própria promessa de vida eterna, mas também serve como uma garantia da ressurreição futura para todos os crentes. Em 1 Coríntios 15, 20 e 22, Paulo escreve: "Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem." A ressurreição de Cristo é vista como a primeira amostra da nova vida que aguarda todos os crentes. Além das evidências bíblicas diretas, há uma base teológica que sustenta a crença na vida eterna no paraíso. A doutrina da vida eterna é uma extensão do caráter de Deus, que é amor e justiça. A ideia de um paraíso eterno é consistente com a natureza de Deus como um ser justo e misericordioso, que recompensa aqueles que vivem segundo seus mandamentos e creem em sua promessa de salvação. A tradição cristã também fornece evidências adicionais sobre a existência de uma vida no paraíso. Os pais da Igreja, como Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, discutiram extensivamente sobre a vida após a morte e o paraíso. Agostinho, por exemplo, enfatizou a ideia de que o paraíso é a plena realização da comunhão com Deus, onde os justos experimentam a felicidade eterna. Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, argumentou que o estado final dos justos é a visão beatífica, a visão direta de Deus, que é a felicidade suprema e eterna. Filosoficamente, a crença na vida após a morte é apoiada pela ideia de que a justiça divina requer uma forma de recompensa e punição além da vida presente. A ideia de um paraíso eterno serve como uma resposta ao problema do sofrimento e da injustiça na vida terrena, proporcionando um contexto para a realização final da justiça e da felicidade. Os testemunhos pessoais e experiências de vida após a morte também são frequentemente citados como evidências, embora estes não sejam universalmente aceitos e muitas vezes são considerados subjetivos. Relatos de experiências de quase morte e visões de vida após a morte são comuns em muitas culturas e religiões, e para alguns, oferecem uma evidência adicional da existência de um paraíso ou de uma vida após a morte. A evidência da existência de uma outra vida no paraíso, conforme a Bíblia, é multifacetada, envolvendo descrições diretas, parábolas, a ressurreição de Cristo e a tradição teológica. A crença na vida eterna no paraíso é sustentada por uma combinação de ensinamentos bíblicos, interpretações teológicas e a natureza de Deus como um ser justo e amoroso. Enquanto as evidências diretas podem ser interpretadas de diferentes maneiras, a visão cristã do paraíso é um aspecto central da fé e oferece uma promessa de felicidade eterna e comunhão com Deus. O conceito de paraíso descrito na Bíblia é uma questão que transcende os limites da ciência empírica, pois trata-se de uma experiência espiritual e metafísica que vai além do que pode ser diretamente medido ou observado. A ciência, com sua metodologia baseada na observação empírica e na experimentação, não se debruça diretamente sobre a existência de um paraíso como descrito nas Escrituras. Em vez disso, a ciência se concentra na compreensão dos fenômenos naturais e das leis que regem o universo. Contudo, há interações interessantes entre a ciência e a compreensão religiosa do paraíso, que podem oferecer insights sobre como esses conceitos podem ser abordados de diferentes perspectivas. O paraíso bíblico é frequentemente descrito como um estado ou local de felicidade eterna, paz e comunhão com Deus. No Antigo Testamento, o conceito de paraíso é mais vago e está muitas vezes associado ao Jardim do Éden, que representa um estado primordial de harmonia entre a humanidade e Deus antes da queda. O Jardim do Éden é descrito em Gênesis como um local de abundância e prazer, onde Adão e Eva viviam em perfeita inocência e conexão com o Criador. No entanto, a partir da queda, essa condição ideal foi rompida, e o paraíso foi perdido para a humanidade. A cosmologia, por exemplo, lida com a origem, evolução e o destino final do universo com base em observações e teorias como o Big Bang e a expansão do universo. Essas teorias descrevem a evolução do cosmos em termos de matéria, energia e física, sem considerar diretamente conceitos espirituais ou metafísicos como o paraíso bíblico.
O cosmos é estudado em termos de suas propriedades físicas e os processos naturais que o moldam, não em termos de estados espirituais ou experiências transcendentais. A neurociência, por outro lado, investiga como experiências espirituais e religiosas são processadas no cérebro. Estudos mostram que práticas como a meditação, a oração e outras atividades religiosas podem ter efeitos significativos no bem-estar psicológico e na saúde mental. As imagens de paz, luz e transcendência frequentemente associadas ao paraíso podem ser analisadas em termos de como elas afetam o cérebro e o sistema nervoso. No entanto, esses estudos não confirmam a existência literal de um paraíso, mas exploram como as experiências espirituais podem impactar a percepção e o bem-estar humanos. A psicologia também explora a maneira como as crenças sobre a vida após a morte e o paraíso influenciam o comportamento humano e o estado emocional. Estudos sobre experiências de quase-morte revelam relatos de pessoas que descrevem visões de luz, paz e encontros com seres espirituais. Embora esses relatos sejam fascinantes e ofereçam insights sobre a experiência humana da espiritualidade, eles não fornecem evidências empíricas diretas da existência de um paraíso bíblico. Esses fenômenos podem refletir o profundo desejo humano de uma vida após a morte, mas são interpretados de maneiras variadas e não constituem provas concretas de um paraíso literal. A arqueologia, que estuda os vestígios materiais das civilizações passadas, pode ajudar a contextualizar os textos bíblicos e fornecer informações sobre as culturas que deram origem às escrituras. No entanto, a arqueologia não pode provar ou refutar a existência de um paraíso como descrito na Bíblia. O estudo dos contextos históricos e culturais pode ajudar a entender melhor as tradições e crenças da época em que os textos foram escritos, mas não aborda a existência de realidades espirituais como o paraíso. A filosofia e a metafísica, por sua vez, oferecem uma abordagem mais teórica sobre o conceito de paraíso. A filosofia explora a natureza da existência, a moralidade e o significado da vida, e pode discutir o paraíso em termos de um estado ideal de realização e bem-aventurança. A metafísica lida com questões sobre a realidade além do mundo físico, considerando o paraíso como um estado ou condição espiritual que não pode ser diretamente observado ou medido pela ciência. Esses campos oferecem uma perspectiva sobre como o conceito de paraíso pode ser interpretado de maneiras simbólicas ou metafóricas, refletindo a busca humana por significado e perfeição. A interseção entre ciência e religião também pode levar a uma abordagem integrada que procura reconciliar descobertas científicas com crenças religiosas. Alguns teólogos e estudiosos tentam entender o paraíso bíblico não como um local físico literal, mas como um estado de realização espiritual e conexão com Deus. Essa interpretação pode buscar alinhar a visão religiosa com a compreensão científica do mundo, considerando o paraíso como uma metáfora para a plenitude espiritual e moral, em vez de um lugar físico específico. A ciência não pode fornecer evidências diretas para a existência do paraíso bíblico como descrito nas Escrituras, uma vez que o conceito é essencialmente espiritual e metafísico. No entanto, a ciência pode oferecer insights sobre como as experiências espirituais e as crenças sobre a vida após a morte influenciam o bem-estar psicológico e a percepção humana. A interseção entre ciência e religião pode oferecer uma perspectiva mais abrangente, buscando entender o paraíso como um conceito simbólico ou metafórico que reflete a busca humana por conexão e realização espiritual. O paraíso, na visão bíblica, permanece uma questão de crença e experiência pessoal, não de evidência empírica. A discussão sobre o paraíso, tanto do ponto de vista bíblico quanto científico, revela diferentes abordagens para entender a felicidade eterna, a paz e a realização espiritual. Para crentes e não crentes, o conceito de paraíso oferece insights variados e complexos, refletindo a diversidade de crenças e perspectivas sobre o significado da existência e a vida após a morte. Para os crentes, o paraíso é profundamente enraizado na fé e nas Escrituras. A Bíblia descreve o paraíso como um estado ou lugar de comunhão perfeita com Deus, onde os fiéis experimentam uma felicidade eterna e a plenitude da realização espiritual. Este entendimento não é apenas uma promessa futura,
mas também uma fonte de esperança e motivação para a vida cotidiana. A visão espiritual e teológica do paraíso é a culminação do plano divino para a humanidade, um estado de perfeição e paz onde a presença de Deus é central. As Escrituras, especialmente o Novo Testamento, oferecem uma visão de que, após a morte ou o fim dos tempos, os justos serão recompensados com a entrada no paraíso. Esta crença está ligada à doutrina da ressurreição, à vida eterna e ao cumprimento das promessas de Deus. A promessa de uma vida eterna no paraíso motiva muitos a viver de acordo com os princípios bíblicos, buscar uma vida virtuosa e cultivar uma relação pessoal com Deus. O paraíso não é apenas uma recompensa futura, mas também um modelo de como a vida deve ser vivida, refletindo valores de amor, justiça e paz. Além disso, a visão do paraíso tem um impacto cultural e comunitário significativo. Celebrações religiosas, tradições e práticas de culto frequentemente refletem a esperança e a expectativa de um paraíso futuro. As comunidades de fé se unem em torno de crenças compartilhadas sobre o paraíso, fortalecendo o sentido de identidade e coesão entre seus membros. Essa perspectiva também afeta profundamente a moral e o comportamento dos crentes, proporcionando uma base para viver uma vida ética e orientada por princípios espirituais. Para os não crentes, o conceito de paraíso é frequentemente visto de forma mais simbólica ou metafórica. A ciência e a filosofia oferecem abordagens alternativas para entender o significado e a busca por um estado ideal de felicidade e realização. Do ponto de vista filosófico e existencial, o paraíso pode ser considerado uma metáfora para estados ideais de felicidade e satisfação pessoal. Em vez de um local ou estado espiritual específico, o paraíso pode ser visto como uma condição de vida bem vivida, caracterizada por realização pessoal, paz interior e relações saudáveis. Esse entendimento se concentra mais na busca por significado e bem-estar aqui e agora, sem a necessidade de uma dimensão espiritual ou transcendental. Além disso, o conceito de paraíso pode servir como uma poderosa motivação psicológica e cultural, mesmo para aqueles que não acreditam em uma vida após a morte. O desejo de alcançar um estado de paz e contentamento pode levar as pessoas a buscar objetivos e valores que promovam uma vida significativa. A ideia de paraíso pode inspirar a criação de utopias sociais, avanços em bem-estar humano e esforços para melhorar as condições de vida no presente. A ciência, ao focar no mundo natural e nos processos físicos, não pode confirmar a existência de realidades espirituais ou metafísicas, mas os estudos sobre saúde mental, bem-estar e comportamento humano podem oferecer insights sobre como as pessoas experimentam e buscam estados de felicidade e realização. Em última análise, o conceito de paraíso, seja entendido como uma realidade espiritual ou uma metáfora para a realização pessoal, reflete a busca universal da humanidade por felicidade, paz e significado. A diversidade de perspectivas sobre o paraíso ilustra a complexidade da experiência humana e a variedade de formas como as pessoas buscam e interpretam a realização e a plenitude em suas vidas. Para os crentes, o paraíso representa uma promessa espiritual e uma motivação para viver de acordo com princípios de fé, enquanto para os não crentes, ele pode simbolizar a busca por uma vida significativa e satisfatória no presente.